Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro dos Salmos. Glória a Deus. Livro dos Salmos, número 8. Livro dos Salmos, número 8. Nós vamos ler todos os versículos. São 9. Salmo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 9. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para nós ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia. Salmo de número 8. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Meu Deus e Pai, fica conosco, fala conosco, através da tua palavra é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus amados, hoje ameaçou aí uma chuva, né? E a chuva, quando ameaça, alegra alguns, entristecem outros. Só que com chuva ou com sol, nós estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para render a Ele louvor, para render a Ele gratidão. O salmo, irmãos, que nós vamos apreciar hoje, não é todo ele como costumeiramente a gente faz, sistematicamente, versículo por versículo. Eu quero me ater nesta noite a uma pergunta que o salmista faz, e a pergunta é dirigida a Deus, é dirigida ao Criador do homem. A pergunta é: o que é o homem? O que é o homem? Esta pergunta, o salmista Davi, ele dirigiu esta pergunta a Deus, depois de um momento de observação, contemplar as maravilhas de Deus, contemplar a glória de Deus. Eu não sei se você já viveu esses momentos que Davi vive aqui neste Salmo de número 8. Algumas vezes eu me deparo com estes momentos, onde você está só e você começa a olhar para o céu e você contempla a imensidão do céu. Ao bem da verdade, quando nós olhamos para o céu, nós não conseguimos contemplar a imensidão do céu, apenas até onde alcança os nossos olhos. O céu é muito mais do que aquilo que você enxerga. A natureza é muito maior do que aquilo que você enxerga.
Você olha para uma planta, você consegue ver as suas folhas, você consegue ver as suas flores, mas existem coisas da natureza que os seus olhos humanos não conseguem contemplar, a não ser que você esteja com um microscópio para contemplar a vida microscópica que está na folha. Existe a natureza que você não consegue contemplar com seus olhos humanos aqui, e existe o espaço que você não consegue contemplar com seus olhos humanos lá. O certo é que Davi, quando ele começou a olhar para a imensidão do céu e para a natureza, ele viu Deus tão grande, ele viu Deus tão extraordinário, ele viu Deus tão poderoso, que ele perguntou: o que é o homem diante de toda essa glória? O que é o homem diante de toda essa glória? O que é o homem diante de Deus? Diante dessa pergunta, irmãos, eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas, e vi que essa pergunta que Davi fez para Deus e se perguntou, ela é alvo de pesquisa de cientistas, de filósofos, de teólogos. Todas as ciências, elas se deparam diante dessa pergunta e elas se questionam até hoje: o que é o homem? O que é o homem? O homem, queridos irmãos, ele é composto de corpo, de alma e de espírito. Mas o homem, pela Bíblia Sagrada, ele é dividido em duas partes: o homem exterior e o homem interior. O homem exterior você conhece, é esse aí que você está olhando, essa pessoa que está sentada do seu lado, que você está enxergando com seus olhos humanos, com seus olhos naturais. Esse é o homem exterior: 2 olhos, nariz, boca, pernas, é isso aí, é o corpo. Agora o homem interior, ele é composto de alma e de espírito. A Bíblia Sagrada divide o homem com essas duas partes. A ciência humana chama de antropologia, que é o estudo do homem. A Bíblia Sagrada divide ele em duas partes: o homem exterior e o homem interior. Eu gostaria que, para início de conversa, você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo de número 16. Só para início de conversa, para que a gente se situe na palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que seria esse corrompimento? Doenças, acidentes. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o meu espírito e a minha alma, se renova a cada dia. Veja que Paulo, ele divide, ele separa o homem exterior do homem interior. E aqui, irmãos amados, nós precisamos, nesta palavra, já na introdução desta palavra, entender algo extraordinário, entender algo tremendo que Deus nos faz, que Deus nos mostra através desse texto. Diante da luta, diante do problema, diante da dificuldade que cada crente enfrenta diuturnamente, problemas outros, que pode ser problema espiritual, pode ser problema conjugal, pode ser problema de saúde, todo tipo de problema, vai atingir em primeiro lugar o teu corpo, vai atingir em primeiro lugar você, vai abater-se,
vai ficar com o rosto entristecido, vai ficar com o semblante decaído, pode até atingir o teu corpo, a doença, a enfermidade, mas Paulo está dizendo agora, o meu homem interior, o meu espírito, a minha alma, não vai se abater. Ela vai continuar crescendo, ela vai continuar fervorosa, ela vai continuar convicta das promessas e dos planos de Deus. Abra comigo ainda em Efésios capítulo 3, versículo 16. Aos Efésios capítulo 3, versículo 16 diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Veja, queridos irmãos, que Deus, ele, através do escritor paulino, ele demonstra a importância de o teu espírito permanecer inabalável, de o teu espírito permanecer forte, de o teu espírito permanecer fervoroso. O que é o homem? O homem, ele é dividido da parte material, visível, e da parte imaterial, invisível. O homem, ele é conhecido assim por mim, por você, e também conhecido assim por Deus. Deus conhece a limitação do teu corpo. Deus conhece a limitação da tua matéria. Deus sabe que a tua matéria não aguenta. Deus sabe que a tua matéria fica triste. Deus sabe que a tua matéria não aguenta levantar 50 quilos. Alguns conseguem, outros não. Deus sabe que a tua matéria não consegue caminhar 10 quilômetros a pé. Alguns conseguem, outros não. Deus conhece que a tua matéria não consegue determinada doença enfrentar durante muitos dias. Agora Deus sabe que o teu espírito não depende desse tipo de coisa para continuar de pé. Deus sabe que o teu espírito não depende desse tipo de coisa, de anador, de Dorflex, de quimioterapia, de médico. Deus sabe que o teu espírito não depende desse tipo de coisa. De que depende o teu espírito? De que depende a tua alma para continuar de pé? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito deste assunto no tema de hoje, o que é o homem. Nós vamos começar falando do corpo do homem. Muitas pessoas acreditam que o corpo do homem não é importante diante de Deus. E a gente vai aprender nesta tarde, alguns apenas vão relembrar, que o corpo do homem é importante diante de Deus. Se não fosse importante, Deus não teria criado o teu corpo. Se não fosse importante diante de Deus, Deus não teria criado o teu corpo. E eu digo isso porque a gente escuta muitas pessoas dizendo que Deus não está interessado no corpo, Deus só está interessado no coração. E coração na linguagem bíblica é a alusão da alma. Ou seja, Deus não está interessado no corpo, Deus só está interessado na alma. Deus só está interessado no espírito. Mas o corpo é tão importante para Deus quanto a alma. O corpo é tão importante para Deus quanto o espírito. Mas Deus conhece a força do teu corpo e a força do teu espírito. Mas o corpo é importante, não fosse assim Deus não teria criado. No capítulo 2 e no versículo 7 do livro do Gênesis, Deus cria o homem do pó. Deus cria o homem da terra. E é exatamente essa terra que você está pisando, essa terra. Deus cria o homem da terra. Aleluia. Deus cria o homem do barro. E depois que Deus cria o homem do barro, meus queridos irmãos, coloca nele a alma, coloca nele o espírito. Aleluia. E o homem agora passa a ser alma vivente, caminhando sobre a terra. O homem agora passa a ter vontades, o homem agora passa a ter sensações, não apenas sensações terrenas, mas sensações espirituais. Porque a gente vai aprender nesta noite que a alma,
ela é justamente o dispositivo que Deus colocou no homem, para que o homem pudesse ter as sensações do mundo. É com a alma que você odeia, é com a tua alma que você ama, é com a tua alma que você se entristece, é com a tua alma que você deseja, é na tua alma onde estão as tuas vontades, é na tua alma onde está a tua inteligência, é na tua alma, é na alma. Se você comigo, aleluia, continuar nesse estudo, se você comigo continuar prestando atenção nesta palavra, você vai sair daqui nesta noite entendendo o que Deus quer de você quando você sofre. O que Deus quer de você quando você está passando por momentos de enfermidade. O que Deus quer de você quando Ele lança ou permite a luta da sua vida. Em primeiro lugar, o corpo é importante. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo de número 19 e versículo de número 26. A Bíblia Sagrada diz assim: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Quem é o homem que vai ver a Deus? Qual é a promessa de Deus para nós, dizendo que nós veremos a Deus? Nós veremos a Deus depois do arrebatamento. Nós veremos a Deus depois do arrebatamento, porque este corpo aqui, ele não conseguirá ver a Deus e não se derreter, e não se despedaçar, por causa da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado. Então veja que Jó está dizendo que ainda na sua carne, depois de ser transformado, ele verá a Deus. Veja ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse texto aqui é muito conhecido dos irmãos que são alunos da escola bíblica dominical. Capítulo 4, versículo 15 a 17. Olha o que diz a Bíblia: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja a importância do teu corpo. O teu corpo não vai desaparecer. O teu corpo não vai perder o valor. A Bíblia diz que o teu corpo você ressuscitará. E o que vai ressuscitar, irmão, é esse corpo teu. Só que esse corpo teu, depois de ressuscitado, será transformado. Quem escreveu isso ainda foi Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, lá à altura do versículo 50, não me falha a memória, quando ele diz que o que é corruptível, esse corpo corruptível, que adoece, que apodrece, que fede, se não tomar banho direito, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. É esse corpo aqui. Esse corpo, ele é importante. Então, preste atenção. O teu corpo não foi feito com carburador para você colocar álcool, cerveja, vinho, uísque, pinga. O teu corpo não foi feito com carburador para você colocar álcool. O teu corpo foi feito com rins. É água, meu irmão. O teu corpo não foi feito com descarga para sair fumaça, para você fumar maconha, fumar crack.
fumar cigarro. O teu corpo foi feito com pulmões para você respirar o ar puro. O teu corpo foi feito na pureza de Deus. Não é para você colocar tatuagens. Não é para você violentar o teu corpo com esse tipo de coisa. O teu corpo é importante. Deus está de olho no que você faz com o teu corpo. E a Bíblia diz ainda que o nosso corpo não é para ser feito um com uma prostituta. O meu corpo, o teu corpo, não é para ser feito um com um prostituto. Porque às vezes a pessoa não dá valor ao seu corpo e deita-se com prostituta. Deita-se com prostituto. E a Bíblia Sagrada diz que quando você faz isso, você está se fazendo um com ela. Está se fazendo um com ele. E a Bíblia Sagrada está dizendo: o teu corpo é importante diante de Deus. Não banalize o teu corpo. A Bíblia diz que o teu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é para ser injetado droga. O teu corpo não é para você ingerir bebida. O teu corpo não é para você fumar esse tipo de coisa. O teu corpo é para ser um templo para o Espírito Santo. É claro que é só uma palavra que eu vou dizer para que você entenda mais ou menos o que eu estou querendo falar. Imagina o Espírito Santo vai entrar dentro de você quando ele chega lá cheio de fumaça de cigarro. Imagina quando o Espírito Santo vai entrar dentro de você quando ele chega lá catinga de cachaça. Imagina quando o Espírito Santo vai entrar dentro de você e está lá um espírito maligno, um demônio da prostituição lá dentro. Ué, quem deixou você entrar? Foi o fulano. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu querido irmão, se você soubesse o quanto é importante o teu corpo diante de Deus, você nem exageraria com as coisas que a própria Bíblia manda. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim, uma jovem daqui: pastor, eu não estou conseguindo jejuar, pastor, até 5 horas da tarde. Não consigo, dói minha barriga, eu passo mal e eu não aguento. E eu tô com medo porque eu penso que eu estou desagradando a Deus. Foi quando eu disse para ela: minha filha, jejue só até 9 horas. Se você jejuar só até 9 horas, com fé, com santidade, Deus recebe do mesmo jeito se você jejuasse até meia-noite. Porque às vezes você esforça tanto o teu corpo, aí aparece uma úlcera, não é? Às vezes você esforça tanto para não beber água, e isso vai prejudicar a tua saúde. Deus não quer que o teu corpo seja prejudicado. Deus não quer que a tua saúde seja prejudicada. Deus quer que o teu corpo, 10, sem dores, sem doenças. Deus quer que o teu corpo fique como um templo. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos passar aqui para o próximo ponto. E esse primeiro ponto é a importância do teu corpo. Teu corpo, Deus vai requerer o teu corpo. Deus vai requerer o teu corpo. Segunda parte, é a alma do homem. Você veja que o corpo, ele representa o homem exterior, o que eu vejo. Agora a alma junto com o espírito representa o homem interior, que Paulo já nos falou aqui no texto que nós lemos. A alma representa o homem interior. Existem pessoas que elas não entendem muito a alma e o espírito. Elas acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa, depende da interpretação de quem está falando. Só que se você abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você o fizesse, em aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, você vai ver que há uma diferença entre a alma e o espírito. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada,
e ela penetra, ela vai na divisão, ou seja, tem divisão, na divisão da alma e do espírito. Ou seja, a alma e o espírito, eles estão unidos, eles são inseparáveis, mas Deus sabe onde é o meio dela. Deus sabe onde está a divisão da alma e do espírito. Aleluia. Ou seja, a alma é uma coisa, o espírito é outra. Então vamos lá. Aleluia. A função da alma e do espírito. A alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece contato com o mundo ao redor, enquanto o espírito é a parte que lhe oferece a possibilidade de um relacionamento com Deus. De um relacionamento com Deus. Mas antes disso, é a alma, é na alma que você concentra os seus sentimentos e os seus desejos. Você vai abrir aí comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo número 42, versículo 2. Salmo número 42, versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ainda no Salmo 35, versículo 9, diz assim: e minha alma se alegrará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Então veja você que é na sua alma onde encontra os desejos, é na sua alma onde encontra as suas vontades, é na sua alma onde encontra os seus sentimentos. É com a sua alma que você ama a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia também, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37. Essa questão aqui, irmão, é uma questão muito complicada para eu ficar dando explicações com as minhas próprias palavras. Então é importante que a gente leia bastante a Bíblia, leia bastante os textos. Por isso que eu estou pedindo para que você abra a sua Bíblia. E agora é Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. É com a tua alma que você ama a Deus. Se na alma consiste o sentimento do amor, na alma também consiste o seu oposto, que é o ódio, que é a raiva. Então é aí, meu irmão, que concentra tudo. É exatamente por isso que nós precisamos consagrar a Deus a nossa alma, porque é aonde estão os nossos desejos que o nosso corpo pratica as coisas. Se a tua alma tem sede de Deus, o teu corpo vai beber a palavra. Se a tua alma tem sede de prostituição, o teu corpo vai se prostituir. Se a tua alma tem sede de bebidas alcoólicas, o teu corpo vai beber bebidas alcoólicas. Se a tua alma tem sede de mentira, o teu corpo, a tua boca vai mentir. Se a tua alma tem sede do pecado, o teu corpo vai praticar o pecado. Então é importante que a tua alma ame a Deus, deseje a Deus, respire a Deus, porque enquanto a tua alma, olhe para mim, enquanto a tua alma dentro em você estiver de joelhos, o teu corpo também estará de joelhos. Glorificado seja o nome de Jesus. E você vai ver comigo nesta oportunidade a importância do que eu estou dizendo para você. Aleluia. Abra ainda a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, versículo de número 14. Salmo 139, versículo 14. Na alma onde está a sua capacidade de amar, na alma onde está a sua capacidade de odiar, na alma onde está a sua capacidade de desejar, na alma também reside a sua inteligência, o seu saber. Salmo 139, versículo 14 diz assim: graças te dou, visto que por um modo assombroso e maravilhoso me formaste.
as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Sabe muito bem. A salvação da tua alma, a importância da tua alma ser salva. Será que uma alma que deseja o pecado será salva? Porque a gente se depara com a pergunta de Paulo, ou o questionamento de Paulo, que foi dito aqui inclusive na escola dominical, domingo passado. Como é que Paulo diz assim: eu quero fazer o bem, e acabo fazendo o mal? Eu desejo fazer o bem, e acabo fazendo o mal? A alma de Paulo quer fazer o bem. A alma de Paulo quer orar. A alma de Paulo quer ler a Bíblia. A alma de Paulo quer ser crente. Mas o corpo dele acaba fazendo o contrário. O corpo dele acaba fazendo o que ele na verdade não quer. E a gente entende, não pela Bíblia, mas pelo raciocínio lógico, que isso acontece, meus irmãos, apenas uma vez. No máximo 2 vezes. Porque se acontecer a terceira vez, como é que diz aí o ditado popular? Errar uma vez é humano, 2 vezes até vale, mas 3 vezes é o quê? Vocês não querem dizer, vocês não querem se comprometer, né? Vocês não querem se comprometer. A alma de Paulo quer fazer o bem. Ele fez ou não fez o bem? Foi ou não foi um dos maiores missionários que já pisou na terra? Foi ou não foi um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra? Foi ou não foi um dos homens que mais abriu igreja em todo o mundo conhecido? Abriu igreja, não foi, bispo? Abriu igreja, pregou o evangelho, apanhou, foi açoitado, tudo por amor ao evangelho. Mas isso foi porque a alma dele desejou, foi porque a alma dele primeiro quis. Glorificado seja o nome de Jesus. E esta alma que deseja fazer o bem, essa alma que deseja Deus, que tem sede de Deus, que quer mais de Deus, no dia que se encontrar com aquele que conhece, que enxerga a alma do homem, no dia do julgamento, será salva ou não será? Será salva, será recebida por Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, e no versículo de número 37. A salvação do homem é tão importante, ou melhor, a salvação da alma do homem é tão importante, que a Bíblia Sagrada, ela faz 2 perguntas, e eu quero deixar essas 2 perguntas no ar. Primeira pergunta, Marcos capítulo 8, versículo 37. O que dará o homem pela salvação da sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 37. O que dará o homem pela salvação da sua alma? Imagine comigo, se alguma coisa acontecesse e caísse hoje na sua conta 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. E alguém, não Deus, é claro, mas alguém se passando por ele, chegasse para você e você acreditasse dizendo: a tua alma vale 2 bilhões. Você pagaria 2 bilhões pela sua alma? Ou a sua alma vale um braço, você arrancaria o seu braço? A sua alma vale uma perna, você arrancaria a sua perna? A sua alma vale o seu filho primogênito, você mataria o seu filho mais velho? A sua alma vale a sua casa, você ofertaria a sua casa? A Bíblia diz: o que daria o homem pela salvação da sua alma? Eu fico me perguntando, o que você daria pela salvação da sua alma? Imagine aí, eu daria aquele sapato? Eu daria. Aí o Senhor está dizendo: a tua alma não é comprada com dinheiro. A tua alma não é comprada com prata, com ouro, com coisas corruptíveis. A tua alma, a salvação da tua alma é garantida tão somente com fé.
A tua alma é salva, garantida tão somente com a consagração dela a Deus. Veja o que a alma de Davi sentia: desejo por Deus, sede de Deus, anelo por Deus. Era isso que a alma de Davi desejava. O que a alma de uma prostituta quer? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O que a alma de um bêbado quer? Cachaça, cachaça, cachaça. O que a alma de um ladrão quer? Roubar mais alguém. O que a alma de um trapaceiro quer? Passar a perna em alguém, passar a perna em alguém. O que a alma de um adorador quer? Ele anela e deseja pela presença de Deus. Aí ainda no versículo 36 de Marcos 8 diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está falando de dinheiro, está falando de fama, está falando de mansões, de carros, está falando de tudo isso que é corruptível. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. O que você está fazendo pela sua alma? O que é que você está fazendo pelo seu corpo? O que é que você está fazendo? Agora veja comigo a diferença entre o corpo, a alma e o espírito. Você vai ler comigo aí Mateus capítulo 10, versículo 28. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: diz que o corpo e a alma arderão no inferno. Mas era para falar do espírito. Cadê o espírito? Não está escrito espírito? Não está. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 28: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, no dia do arrebatamento o teu corpo vai ser transformado para morar no céu. Mas se você não for arrebatado, o teu corpo também queimará no inferno. Ou seja, o corpo não será descartado. Ele será reutilizado, reciclado. Eu não encontrei base bíblica para isso. Procurei, mas eu vou dizer apenas a título de informação. Há quem diga que no inferno os teus sentidos serão mais aguçados. Por exemplo, se você consegue, se alguém enfia uma agulha ou um prego no seu dedo, você sente determinado grau de dor. No inferno você vai sentir 10 vezes a dor que você sentiria aqui, porque o grau de sensibilidade será maior. Então a Bíblia aqui está dizendo: o corpo e a alma queimarão no inferno, porque é o que deseja. A alma é a que deseja Deus ou deseja o mundo. A alma é o que deseja as coisas de Deus ou que deseja as coisas do mundo. Entendeu? Então preste atenção. Busque pela salvação da tua alma, desejando as coisas de Deus. E agora nós vamos correr para a conclusão desta palavra. O espírito do homem. O espírito é a parte invisível do homem que junto com a alma também compõe a parte imaterial. Ou seja, o homem interior. O homem exterior nós já falamos. E agora o homem interior, a alma e o espírito. Como nós já falamos, a alma é o que te liga às coisas que estão à sua volta. Deseja beber água, deseja beber Coca-Cola, deseja ter uma Ferrari, deseja ter uma casa, deseja as coisas que estão à sua volta. Agora o espírito é o que te liga a Deus. É o que quer Deus. É o que sente saudade do céu. É o espírito. Porque este espírito, ele foi soprado dentro de você e ele pertence a Deus. Ele é como se fosse uma entrada USB que Deus instalou em você. O Espírito Santo é o cabo de Deus e o teu espírito humano é a entrada USB.
O Espírito de Deus vem em você e procura o teu espírito, para então ligar você a Deus. Procura o teu espírito para ligar você a Deus. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Você tem que ler esse texto aqui, porque é ele que vai te dar a amplitude de toda esta palavra com relação ao Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12. Diz assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, está falando Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja que Deus colocou em você o Espírito como se fosse um programa para reconhecê-lo quando ele chegar. O Espírito é o que faz você entender as coisas espirituais que estão à sua volta. Você pode direcionar o teu espírito para Deus. Já ouviu falar pessoas sensitivas? Pessoas sensitivas que sentem espíritos à sua volta. Você pode direcionar o teu espírito, treinar o teu espírito para sentir Deus, para receber as coisas de Deus, como os dons de profecia, dom de cura, dom da fé, dom de revelação, dom da palavra, dom de línguas, dom do discernimento. Você pode treinar o teu espírito para receber essas coisas de Deus, como também você pode treinar o teu espírito para receber as coisas espirituais da maldade. Existem pessoas que têm pacto com o diabo, são sensitivas nesse sentido, e elas conseguem perceber presenças de espírito, que ela diz que é a tua tia, que ela diz que é o teu avô, que ela diz que é o teu vizinho. E é interessante que a maioria dos espíritos que aparecem para essas pessoas são famosos. Sempre é o Daniel. Daniel já morreu? Não, o João Paulo. João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, ele aparece. O Leonardo, do Leandro Leonardo, aparece. Só pessoas famosas. O picolé, vendedor de picolé nunca apareceu. O vendedor de abóbora nunca apareceu. Ou seja, esses espíritos que eles dizem que são parentes, que não são na verdade demônios, eles sentem isso através da alma, mas do seu espírito. Porque é o espírito que faz ligação com as coisas espirituais. Com as coisas espirituais. Deus colocou aqui o espírito para que você o reconheça. Está entendendo? Para que você o sinta, para que você o perceba. Aleluia. E é exatamente isso, irmãos, que faz a diferença entre o homem e o animal. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem tem essa ligação com Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero que você, mais uma vez, abra comigo a sua Bíblia em aos Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Pastor, se o Espírito ele faz ligação com Deus, e o Espírito do homem não crente, e o Espírito de quem não é crente faz o quê? O Espírito de quem não é crente está como se estivesse morto. Ele está desligado. Ele está separado. Você abriu a sua Bíblia aos Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Olha o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Enquanto nós vivemos os nossos delitos e pecados, estamos mortos. Mortos. Sentimos Deus. A pessoa entra na casa do Senhor, escuta uma pregação tremenda, um louvor tremendo. Você que é crente, você que está aqui acostumado com a glória de Deus, você sente a presença de Deus, você se emociona, você sai daqui renovado. Agora o ímpio só peca, ele está nem aí para Deus. Ele chega aqui, o espírito dele está morto. A entrada USB dele está com a tampa. E ele não sente nada. Ele sai daqui como se nada tivesse acontecido. A não ser que o Espírito de Deus naquele dia o convença do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus testificando com ele, aleluia, destampando a entrada USB que há nele, para que ele sinta Deus. Do contrário, o espírito do homem não crente está morto, está desligado, está separado. Aleluia. Ele é dominado pelo pecado. Irmão, Deus não compactua com o pecado. Deus não se mistura com o pecado. Aonde tem trevas e luz, você nunca vai ver misturado treva e luz. Ou é só treva, ou é só luz. Assim é Deus. Quando Deus chega, ou a pessoa tem que se converter, ou ela fica com raiva do crente que pregou para ela e vai embora. Ou ela fica zangadinha e vai embora. De duas uma. É isso que acontece. Porque quando Deus chega, não tem meio termo. Não tem meio termo. Glorificado seja o nome de Jesus. Então veja a importância do teu espírito agora. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Mais 5 minutos e a gente conclui. Olha o que diz aí. O próprio Espírito, está falando do Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora preste atenção. Quando eu digo isso, alguém pode perguntar. Se você não pergunta, eu faço a pergunta para que a gente se situe. Alguém pode dizer: mas nós não somos todos filhos de Deus? Para que o Espírito vai testificar dizendo que eu sou filho de Deus, se todos nós somos filhos de Deus? Aí é João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 10 a 12. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus. Parece pesada a palavra, parece difícil, mas é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 10 a 12. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, aceitaram a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a pessoa escuta a palavra de Deus e ela levanta a mão e diz: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, nesse momento é te dado poder de ser feito filho de Deus. Pense comigo. Você não se torna filho de Deus. O Espírito Santo te constrói e começa a fazer de você um filho de Deus. Ele começa a fazer de você um filho. É dado o poder de você ser feito filho de Deus. E aí que o Espírito Santo vem. Você já fez alguma inscrição? Inscrição em algum lugar?
que aquela inscrição vai dizer assim: vou mandar uma mensagem de confirmação no seu e-mail. Aí você faz a inscrição e a mensagem vai no teu e-mail, confirmando que a inscrição foi feita. Pois é, você aceita Jesus como Salvador, depois vem o Espírito Santo confirmando dentro de você: você é filho de Deus. Agora você é filho de Deus. Que confirmação é essa? Que confirmação é essa? Paz, gozo, domínio próprio, temperança, fé, mansidão. Esqueci mais alguma coisa? Longanimidade. Aleluia. Vem dentro de você. E aquela pessoa que você era outrora, gostava de dar um UFC no vizinho, gostava de dar um UFC na escola, um UFC na faculdade, você não faz mais, porque o Espírito Santo testifica em você: você é filho de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então entenda uma coisa, meu irmão: o Senhor nos fez milimetricamente tudo perfeito. Não teremos como chegar diante de Deus naquele grande dia com uma desculpa dizendo: não deu certo, eu não consegui, não era bem assim, não entendi. Porque Ele fez o corpo certinho, a alma certinho, o espírito certinho. Aleluia. E Ele colocou no piloto automático, indo na direção dele. Porque o homem busca a Deus. Aleluia. No piloto automático, buscando a Deus. Se por algum momento você distanciar do caminho de Deus e ir para outro lugar, é por sua conta e risco. É por sua conta e risco. E o Espírito, o teu Espírito, ele ainda tem mais um agente que Deus colocou para ajudar o Espírito. Sabe qual é? A tua consciência. A tua consciência. Eurico Bergstein. Foi a teologia sistemática de onde eu tirei essa visão. Ele diz o seguinte, que a consciência do homem é como se fosse uma janela que Deus olha para dentro do homem. A tua consciência é uma janela que Deus colocou para ficar olhando para dentro de você. A tua consciência, ninguém escapa da tua consciência. Você diz que é mentira, você diz que não foi você, mas na tua consciência você sabe que foi você. Na tua consciência você sabe que você fez. Você sabe que você falou. Sabe o que é isso? Ei, irmão, chega, me deu vontade de chorar aqui agora. É Deus olhando para dentro de você. E você, sabe uma pessoa nua, que está sem roupa, e de repente apareceu alguém, a toalha caiu, meu Deus, fica morrendo de vergonha e tenta se esconder. É o homem nu diante de Deus tentando se esconder e não consegue. Está lá a janela e Deus olhando para dentro de você. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16, com essa a gente encerra. Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, a tua consciência ou ela te acusa ou ela te defende, porque ela sabe que era você naquele dia. É como se fosse a tua consciência olhando para você e dizendo: eu vi o que você fez, eu sei quem você é. Não tem para onde escapar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Veja o que o texto que a gente acabou de ler disse. Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz que a lei foi
gravada no teu coração. Ei, consciência, lei gravada no coração. Pense comigo. Com essa meditação eu vou encerrar. Uma criança nasceu. Davi, Salmo 139, versículo 14. De uma forma terrível eu fui entretecido dentro do ventre da minha mãe, de uma forma assombrosa. Só a minha alma sabe disso. A criança nasce, olhe para mim, a criança nasce. E de acordo com que a criança vai nascendo, criança barra adolescente, barra jovem, barra adulto. De acordo com que ela vai crescendo, a consciência dela vai se formando e ela vai tendo ciência do que é certo e do que é errado. É a lei de Deus gravada no coração. De acordo com que vai crescendo, vai sabendo o que é certo e o que é errado. Aí quando chega na idade adulta, na idade de consciência diante de Deus, não vai ter escapatória naquele grande dia. Está entendendo? Não vai ter escapatória naquele grande dia. Porque Deus te projetou para você ser um banco de dados ambulante. Para quando você chegar diante dele, não precisa de anjo nenhum, com caderneta anotando nada. Já viu, antigamente, o pastor falava, tem um anjo anotando tudo. Não precisa de anjo com caderneta anotando nada. Você é um banco de dados ambulante. O cientista, quando pega um pedacinho da tua pele e coloca lá no microscópio, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Deus vai pegar uma célula tua e vai ver tudo. Um banco de dados ambulante. Não tem para onde você correr. Então, veja a importância do corpo, da alma e do espírito. Quem é o homem diante de Deus? É um banco de dados ambulante. Quem é o homem diante de Deus? Aleluia! É alguém que não poderá se justificar. Quem é o homem diante de Deus? É alguém que não pode escapar dos olhos do Senhor. Quem é o homem diante de Deus? Aleluia! É alguém que é dependente em ordem, número e grau. Não é independente em nada. Vamos orar? Meu Deus e Pai que está no céu, eu oro e te louvo, Pai, por esta palavra. Eu oro e te louvo, Pai, por tudo o que aconteceu aqui. Pai querido, que possamos ter o entendimento, o conhecimento, e que esta palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações. A importância do corpo, a importância da alma, a importância do espírito, e quem somos nós diante de Ti. Pai, abençoa todos nós.